Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem por objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro, para uma família feliz, para o resto da vida. Eu tenho hoje, mais uma vez, a companhia super linda, agradável, tudo de bom da Valéria Valença, e nós vamos continuar o nosso bate-papo. A gente começou na semana passada falando sobre a trajetória dela como uma artista conhecida, até internacionalmente, como Globeleza, né? E houve um momento da vida dela em que houve uma parada nesse sonho, né, Valéria? E de repente a Valéria se viu numa situação que eu acho que ela jamais imaginou que ela pudesse passar. Então nós vamos partir desse ponto. Nós paramos falando sobre justamente um processo muito delicado em que ela passou, a conhecida doença do século, a depressão. Então a Valéria vai contar para nós como foi esse momento delicado que ela passou. Ela vai falar para nós também depois como foi como é que surgiu, né, essa história do livro. Bom, mas a gente vai ter muita conversa aqui para tratar. Então vamos falar um pouquinho, Valéria. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos. Então, aí nesse período de depressão que eu fiquei durante 6 meses, hoje eu vejo o quanto o Hans foi paciente, né? Porque eu acho que eu mesmo não iria me aguentar. Mas faz parte, né, da história. A minha assessora me ligou, falou assim: Valéria, você não quer ir para Campos de Jordão? Eu falei assim: para Campos de Jordão? O que eu vou fazer em Campos de Jordão? Vai se distrair um pouco. Eu falei assim: mas eu não estou bem. As pessoas estavam percebendo, Valéria, a sua condição? Eu acho que mais a minha mãe, que estava muito próxima, o Hans, né, que estava o tempo inteiro comigo. Minha mãe, que ficava muito preocupada, principalmente por causa dos meninos, que eram pequenos, né? Eles tinham quantos anos na época, Valéria? O José deveria ter uns 8 meses e o João um ano e pouquinho. Eles eram jovens, eram bem bebezinhos. Então, e você naquele quadro? Naquele tendo quadro. Que cuidar dos bebezinhos. Isso. Mas eu acho que foi muito importante, assim, porque eles eram, na verdade, uma alegria, né? Eu não tinha babá na época, eu ficava com eles, né? O tempo todo? O tempo inteiro. Nossa, eram quase gêmeos, né? Quase gêmeos, é verdade. Mas agora que tá bom, né? Que já tá grande. Isso, é bom mesmo. Foi muito bom, porque aí a gente também não fica preocupado. Pô, tem um, agora tem que ficar pensando sempre no próximo, né? Veio um atrás do outro. Mas foi muito bom. E aí eu passei por esse processo todo de depressão, estava assim, no fundo do poço. Eu perdi tudo, eu não queria mais saber de nada, eu tinha negócios que estavam nas mãos de outras pessoas. E eu deixei que eles tocassem. No final eu consegui ainda vender para pagar todas as minhas dívidas, porque a televisão ela é um cartão de visita, né? Você está na televisão, as portas se abrem, as coisas acontecem. E eu ainda tinha uma cláusula no meu contrato que eu era exclusiva deles mais um ano, ou seja, então mais um ano eu não podia fazer absolutamente nada. Então assim, foi um período muito, muito delicado assim que eu passei, mas eu fui para Campos de Jordão, levei o Hans, levei minha mãe, ficamos num ótimo hotel, tivemos a maior mordomia, mas eu não estava feliz. Com toda aquela beleza que é Campos, que nós conhecemos bem aqui no Vale, né? Mesmo assim... Eu não estava feliz. E o Hans foi com você? Foi o Hans, os meninos, a mamãe? Foi. E a Valéria estava triste? Estava triste. Sexta, sábado, domingo, fiz foto, fiz isso e aquilo, mas por dentro mesmo só eu sabia a dor que eu tinha. Dentro de mim o vazio, né, que era muito grande. E aí no último dia, quando eu estava voltando de Campos de Jordão, era um domingo, eu arrumava as coisas dos meninos, a televisão estava ligada e tinha uma família testemunhando aquilo. Eu fiquei impactada, porque a família era tão feliz, tão feliz. E eu falei assim, caramba, eu tô aqui numa mordomia, não tenho um terço de felicidade dessa família. Ao mesmo tempo eu falei assim, puxa, essa família também não deve ter o que eu tenho, mas naquele momento assim, ali não era isso que estava preenchendo o meu vazio. O seu vazio, que ele tinha uma forma que só Deus sabia como preencher, não é? É assim mesmo. E aí na segunda-feira eu voltei pro Rio, eu tinha que ir ao banco resolver só problemas.
E aí eu botei a minha melhor roupa naquele dia, não estava bem, fiz a minha melhor maquiagem naquele dia, não estava me sentindo bem. E às vezes as pessoas acham que, né, que o exterior pode resolver, pode alimentar. E, na verdade não é assim que funciona. E aí minha irmã me deu uma carona, que ela era sócia em alguns negócios. E eu falei pra ela assim, olha, aí eu liguei para uma amiga. Porque eu sempre era convidada para participar de reuniões, de cultos. E eu ia. É mesmo? Ia, porque eu sempre me sentia bem. Então você já estava ouvindo algo que... Eu sempre me senti bem, mas assim, eu seguia sempre muitos caminhos que eu achava que esses caminhos eram os caminhos da verdade. Certo. Então você não foi específica em algo. Não, muitos. Mas naquele... e esse é um grande perigo, né, Valéria? E isso eu quero que você também saiba. Sabe, querida, muitas vezes você pode passar por esses altos e baixos, como disse a Valéria, e buscar a saída em tudo que te oferecem. Mas tome muito cuidado, porque somente quem te ama muito pode te ajudar nessa hora. Somente quem tem um carinho muito grande por você é quem pode te dar esse auxílio. E eu tenho certeza que nesse momento que a Valéria passou, pessoas estavam observando você, Valéria. Pessoas estavam vendo a sua tristeza, vendo que não era mais aquela moça feliz. Não. E não era só o fato de você ter saído daquele lugar que você tinha projeção, que você aparecia na mídia, aparecia na televisão o tempo todo. Não é só isso. Eu acho que é bem... quando algo é tirado de nós não sabemos que, às vezes, Deus ele quer trazer algo novo, quer trazer algo muito maior. Melhor. Muito melhor, porque o plano dele é sempre melhor. E quando isso acontece na nossa vida, muitas vezes a gente se desespera e fica preocupado demais com isso e acaba dizendo, né, para quem está do nosso lado, as pessoas que nos amam, que eu não tenho nada. Acabou minha vida. E as pessoas às vezes ficam lá sinalizando, ei, eu tô aqui. Seus filhos, seu marido. Isso aconteceu com você, Valéria? Nesse momento que você estava triste, a família ficou de lado um pouquinho, como é que foi? Antes de você entrar nessa busca que você estava contando para nós aqui, que as pessoas estavam mostrando, você sinalizou mesmo sem querer e as pessoas viram isso. Acho que principalmente a minha mãe, né, que ela estava mais próxima, teve mais sensibilidade, né, nesse momento. Mas eu me isolei muito, sabe? Eu fiquei muito... É algo que você mesma, né? Entendeu? Entendi. Você se isolou, Valéria, e nesse isolamento a sua mãe, o seu marido, os seus filhos foram muito importantes para você. Mas você começou a buscar algo que poderia lhe ajudar. Como é que foi essa busca? Então, isso é muito interessante, que nós conhecemos Deus de uma forma muito superficial, né? Eu conhecia Deus, quando eu era convidada para participar de algum culto, de alguma reunião, eu ia na empolgação, na alegria, porque meus amigos iam, porque eu era convidada, eu pedia oração, eu louvava e eu me sentia bem. Mas era uma coisa muito assim, superficial. Sim. Eu nunca imaginei, vou ser evangélica, você nunca passou pela minha cabeça, né? Mas eu tinha um temor muito grande assim por Deus dentro de mim. Mas nunca tinha tido uma experiência assim com Deus. E aí, depois desse que eu voltei de Campos de Jordão, que eu tive fui impactada com a história dessa família, né? Veja como é importante, né? Nós sermos bom exemplo. Sim. Passarmos para as pessoas as nossas experiências para que possa ajudá-las, né? Para que as outras pessoas venham ser impactadas também com isso, né? Às vezes eu vejo muito que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada o que falar, eu não sei nem o que falar. Mas às vezes tem tantas pessoas necessitadas de um abraço, Exatamente. De uma palavra, olha, Jesus te ama. Eu nunca entendi, muitas pessoas falavam para mim, olha, Jesus te ama. Eu falei assim, gente, como Jesus me ama? Como assim? Né?
Mas às vezes as coisas tão simples, é só uma palavra, né? Mas quando eu cheguei nesse encontro que a minha irmã estava me dando carona, eu liguei para essa minha amiga, eu falei assim, ainda existe aquele encontro na hora do almoço? Não existe, agora eu não posso ir não. Eu falei assim, não, mas eu estou indo porque eu estou precisando, porque nós sabemos quando nós estamos precisando. Sim. E eu estava precisando em todas as áreas da minha vida. E foi uma semente que foi lançada lá atrás e que no momento certo ela plantou. Viu como é importante? Nós não podemos desistir de ninguém. Alguém investiu na Valéria, alguém convidou a Valéria para esse evento em algum momento. E quando realmente foi o tempo certo, ela foi e sozinha. Foi. Deus me levou. De carona. E a minha irmã ficou brava comigo. Você vai aonde? Eu falei assim, não, eu vou numa reunião porque eu tô precisando. O que é, menina? Eu disse, não, eu vou porque eu tô precisando. Eu entrei ali, foi Deus tinha marcado aquele dia, sabe, pra mim. Eu entrei, não entendi muito bem qual foi o... Mas a música era pra mim, parecia que tudo ali estava sendo preparado pra mim, porque tudo que eu ouvi, eu estava necessitada, eu estava sedenta, eu estava precisando ouvir. Eu chorei 1h30 ali daquele momento ali, eu queria parar de chorar, não conseguia, mas era Deus lavando, sabe? Lavando meu coração, as cinzas, as mágoas, lavando a alma. Eu saí ali diferente, sabe? Ali, a partir daquele momento, eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu já contava nos dedos a próxima segunda-feira para eu estar ali. Não, eu quero conhecer mais esse Deus que em tão pouco tempo Ele fez tantas coisas tão lindo, né, na minha vida. Então, porque eu acho que quando você tem esse encontro, né, que Deus te dá essa oportunidade, te convida, acho que você também tem que ser sensível a ouvir a voz de Deus. Sim, você tem que... É uma retribuição. É o que Deus espera de nós. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Valéria. Pera um pouquinho, nosso último bloco desse nosso encontro aqui. Após o intervalo, Valéria vai continuar contando para nós como é que foi que ela teve essa experiência linda com Deus. Aguarde. Já temos aqui a presença da nossa querida pianista Daniela. Ela veio especialmente para este evento, recebendo as mulheres. As mulheres estão aqui num momentinho de descontração, aguardando o início do nosso chá. Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfiômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 ou 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros, telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br.
LT Imóveis e Administração de Bens. Telefone 3951-1251 ou através do WhatsApp pelo número 99704-6565. Depósito de Gás Pena. Telefones 3952-7066 ou 3951-3688. Deus fala conosco de várias maneiras, né? Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia de um pastor, e quando eu abri, a Bíblia caiu em Salmos, no capítulo 92, versos 17, que dizia assim: se o Senhor não tiver ido ao meu encontro, a minha alma estaria em silêncio. Então, assim, eu guardo esse versículo assim com muito carinho no meu coração. Era Deus falando, né, face a face comigo. Que tratar mais lindo, né? Então, aonde eu estava, só as mãos de Deus, né, que pôde me recuperar. Eu perdi tudo, eu ganhei muito dinheiro. Hoje a minha família toda vive muito bem. Meu pai tem casa, minha mãe mora na Lagoa. Mas hoje, só assim que a gente pode conhecer a grandeza de Deus, né? Porque a nossa autossuficiência, ela nos afasta completamente de Deus. Autossuficiência, que palavra forte. É você acreditar somente naquilo que a força das suas mãos poderiam fazer. E eu vivia isso, né? Eu achava que eu tinha muito poder. E isso completamente nos afasta de Deus, né? Eu tinha tudo, não me faltava nada, então não precisava de Deus. Então aquela essência daquela mocinha que veio lá da Pavuna, de repente nem você se conhecia mais. Não, porque a fama te faz isso, né? Uhum. A fama te traz muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo te faz um monstro. E aí você foi sendo tratada por Deus. E chegou o momento que Deus te resgatou, te tirou daquele cativeiro. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E veio a alegria de volta. Aí eu fui, aos pouquinhos, Deus foi me ensinando muitas coisas. Eu fiquei um período ainda sem frequentar igreja nenhuma, fiquei querendo conhecer, né? Li a palavra todos os dias, queria me aprofundar mais nesse conhecimento, né? Era Deus ali me ajudando muito. Eu era completamente dependente de Deus, dependente. Ele foi me ensinando a importância da família, a posição das pessoas que estavam ao meu redor, foi me mostrando quem verdadeiramente eram os meus amigos, sabe? Então, assim, tive passei aí por uma prova muito grande, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que Deus estava me ensinando, né, valores, e tinha perdido. E isso foi resgatado. Foi. Foi resgatado totalmente. Eu fiquei muito assim, muito eu e Deus, sabe? Eu não contava meu testemunho, tinha muitas pessoas que não sabiam que eu era cristã. Depois eu fui para uma igreja que fiquei 10 anos praticamente, foi muito importante, eu tive acompanhamento do bispo. Foi muito importante na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Eles cresceram, né? Cresceram conhecendo este Deus já, né, Valéria? E eu estou há um ano, vai completar agora no final do ano 2 anos que eu estou numa igreja nova. E Deus tem feito maravilhas, assim, sabe? Porque nosso maior sonho é que a nossa família esteja também, né? Quantas vezes eu fui ao culto domingo sozinha e as lágrimas desciam, não entendia porque Deus não fazia assim, né? Mas não é no nosso tempo, né? Mas eu creio que Deus estava tratando primeiro, né, em mim, né, no meu caráter, né? Algumas coisas que ficaram perdidas ainda no caminho, né? E acho que não tem coisa melhor, né, de você saber que Deus é com você em todos os momentos, saber que sem Ele não sou nada, saber que eu estou ensinando o caminho certo para os meus filhos. Acho que estou num momento muito, muito bom agora, sabe? Que eu quero voltar a fazer algumas coisas que eu também deixei pelo caminho. Os seus sonhos. Eu tenho ainda muitos sonhos a realizar. E esse aqui foi um sonho realizado, né, Valéria? Foi um sonho muito lindo. E eu gostaria que você relatasse pra gente. Pode? Posso. Pode. Posso. Tá.
E eu gostaria que você relatasse para a gente, Valéria, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas é uma história que foi muito impactante, que foi contada aqui no evento da DONEP, que nós tivemos com a Valéria, em São José dos Campos. E este livro é um livro que traz a história de Valéria, mas tudo tem um propósito, não é mesmo? E aí nós temos aqui duas moças. A Laura Bergalo e a Josiane Duarte. Isso. Elas duas que escreveram o livro, né? Elas foram convidadas e eu tive o maior prazer, né? De tê-las muito tempo, né? Juntas, mas eu tive mais contato com a Josiane. E Josiane, quando esteve na minha casa, no primeiro dia que nós iríamos começar a escrever a história, e ela chegou muito alegre, feliz. Olha, eu acordei cedo, estou toda inspirada e tudo, passei com meus cachorros. Eu falei, ai, que ótimo. Eu imaginei que quando se escreve uma história, se escreve do início, né? Sim. E ela falou assim, não, eu quero escrever, o capítulo que eu quero escrever quero falar sobre fé. Eu já achei estranho, mas tudo bem, vamos lá, né? E ela sentada, eu contando o meu testemunho, tudo que tinha acontecido comigo, meu encontro com Deus, tudo, as minhas perdas, né? Ela ficava olhando para mim, prestava atenção. E eu nunca tinha tido essa experiência de escrever, de gravar. Às vezes faz umas entrevistas muito rápido, o jornalista escreve tudo. Mas deve ser assim mesmo, né? Tu vai contando, ela vai prestando atenção, né? E eu falei, está acontecendo alguma coisa, Josiane? Ela falou assim, não, eu estou passando pelos mesmos problemas que você passou. Você estava com a história dela, ela, né? Eu falei assim, não, como assim? Ela falou assim, na terceira gravidez que eu perdi, eu estou numa depressão profunda, eu saí agora do meu analista, eu tomo calmantes e tudo, né? Eu falei assim, caramba. Eu até brinquei, falei assim, puxa, podia, Senhor, mandar uma mais fácil, não? Já de cara, assim, né? Tratar. Eu até brinquei, né? Mas para tudo há um propósito, né? O trabalho ficou, né? Eu sou muito suspeita de falar desse trabalho, mas a editora, eu nem imaginei que esse seria o resultado do livro, né? Mas como para tudo há um propósito, como mesmo você falou. E Josiane ficou muito tempo, 8 meses comigo. Foi a alguns eventos da DONEP, né? Ela me acompanhou um pouquinho nas coisas que eu fazia. E aí, infelizmente, no dia do lançamento, a Josiane não estava, porque ela teve uma recaída. Ela tomou muitos calmantes, né? E ficou desacordada, teve intoxicação, aquele processo todo, né? Sim. E essa depressão leva as pessoas, né? Quando a gente não tem Deus, infelizmente. Mas hoje ela está bem. Uma vez ela me ligou, depois desse episódio todo, eu falei assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu falei assim, ai, que bom, né? Esse vale a pena, né? Sim. Às vezes a gente não entende, mas Deus Ele sabe como fazer, como agir. Sim, e é Deus, não é religião. O que existe é um instrumento, é uma forma, é uma maneira de você se manifestar para que você receba o que de melhor Deus tem para você. E eu creio que Valéria deve ter procurado em vários lugares essa resposta, mas foi quando ela conheceu o único que poderia preencher aquele vazio, que aquele vazio tinha uma forma, né? Era só Jesus que poderia preencher. E isso fez toda a diferença. E eu digo para você, querida, o que vai fazer a diferença na sua vida, o que vai trazer alegria, não são seus bens, não é o que você possui, não é o que você domina, não é o que a tua mão vai garantir para você, não é só o seu sucesso. Isso tudo é consequência de trabalho, consequência de uma vida reta, uma vida, isso todos nós podemos ter. Mas tem uma coisa que só Deus pode nos dar. Eu tenho certeza que é isso que a Valéria carrega hoje, esse sorriso lindo, que é a paz. A paz é a única coisa que só Deus pode nos dar. E é só quando nós temos esse Jesus lindo conosco. Isso que eu sempre falo. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas quando você aceita Jesus, você muda demais. Eu não vejo isso. Eu vejo que você
muda para melhor. Muda para melhor. E hoje eu tenho aqui a Valéria como essa prova viva de uma mulher forte, uma mulher com uma história linda, uma mulher que tem experiências e ela não nega nada do que ela viveu, que tudo isso que ela viveu foi algo que Deus preparou para ela, foi o sonho que Deus preparou para ela e hoje ela está colhendo os frutos mais lindos, porque ela ousou reconhecer que Deus era o único e suficiente Salvador da sua vida. Essa foi a melhor escolha, não foi, Valéria? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria deixar claro aqui que tudo isso que aconteceu na minha vida, como realização de Globeleza, de Chacrete e tudo, a palavra de Deus diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Sim. Né? Então Deus já sabia, né, o que teria lá na frente, tava tudo na mão já dele. estava tudo preparado. E é Deus que escreve a nossa história, né? Nós temos que deixar Ele escrever. Uma né? história linda. Eu vivo hoje uma vida de sonho, sim, mas hoje eu quero viver os sonhos de Deus. Amém. Que lindo. Valéria, é com uma tristeza, mas nós vamos ter que encerrar aqui. Eu queria ficar mais um pouquinho com você, mas nós vamos encerrar o nosso programa agradecendo demais pela sua presença e nós vamos encerrar esse programa com uma oração. Amém. Amém? Amém. Vamos orar por essas pessoas que estão nos assistindo, agradecendo pela vida de cada uma delas. Amém. E pedindo ao Senhor que encontre esse coração aberto agora para essa palavra. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de nós estarmos aqui ouvindo um pouco dos sonhos do Senhor na vida da Valéria. Que estes sonhos, ó Pai, que podem estar na mente, no coração daqueles que estão nos assistindo agora, também, Senhor Deus, possam ser realizados. E se porventura alguém está tentando algo na sua vida, sonhando e às vezes até desesperadamente diz, eu não consigo, que o Senhor possa transformar este sonho na Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Transforma esse coração, que você possa viver os sonhos de Deus. Sim. Para um pouquinho dessa vida cheia de loucura, cheia de correria, cheia de histórias que não vão fazer da sua vida algo que você possa querer escrever, mas que você possa realmente olhar para aquilo que Deus tem de mais precioso para você. Que você possa ter esse Jesus no seu coração, o mesmo Jesus que entrou no coração da Valéria e está cuidando hoje da sua família, possa ser com você e sua casa. Amém. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Bom, vamos encerrando aqui o nosso programa, agradecendo a você pela audiência e agradecendo a você, Valéria, pela delicadeza de nos atender aqui, de contar mais um pouquinho da sua história. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Até lá, gente. Elas vão ter algo diferente, Senhor, porque assim eu creio. Em nome de Jesus Cristo, não é no meu nome, mas é o nome que está sobre todos os nomes. Senhor, toma cada uma nas tuas mãos. Pai, se for necessário, o Senhor carrega no colo, porque eu creio que assim o Senhor faz.